Vamos lá então, pessoal, iniciando mais uma etapa do nosso curso. Laboratório Clínico 3, curso Biomedicina, oitavo período. Hoje nós abordaremos o assunto imunohematologia, que seria o estudo das classificações sanguíneas, das provas laboratoriais relacionadas à tipagem sanguínea, pesquisas de anticorpos irregulares, pesquisas de anticorpos diretos, a prova cruzada, que são os testes realizados em agência transfusional, os casos especiais relacionados à transfusão. Então, bora lá, vamos começar. Vou ampliar aqui para ficar melhor de explicar. Bom, então, um breve histórico aí do sistema ABO. Esse aí é o sabichão responsável, Karl Landsteiner, onde no início do século XX fez reagir a amostras de sangue de diversas pessoas, né, após isolar as hemácias e fazer diferentes combinações entre plasmas de hemácia. Então, no passado, todo o estudo era bem rudimentar, vamos dizer assim. Eles queriam saber por que determinadas pessoas, quando precisavam receber sangue após um acidente ou um estado anêmico ou alguma perda de sanguínea significativa, essas pessoas algumas conseguiam receber o sangue sem desenvolver reações transfusionais e outras pessoas, imediatamente após receber o sangue, entravam em um quadro múltiplo com reações com a reação transfusional relacionada a diversos sistemas orgânicos, né? Falha de rins, efeitos trombóticos, então, e a pessoa acabava falecendo, não propriamente dito do estado hemorrágico, mas sim da transfusão, né? Então, foram feitas pesquisas preliminares aonde esses pesquisadores pegavam sangue aleatório de pessoas e misturavam o sangue. E eles verificavam que entre algumas linhagens de pessoas, o sangue se aglutinava ao ser misturados. Em outras, o sangue não ocorria essa aglutinação. Daí foi rudimentarmente incitado que ocorria os fatores sanguíneos responsáveis pela compatibilidade sanguínea. Então, daí começou o estudo da classificação sanguínea através do nosso sistema chamado ABO, né? O sistema sanguíneo A, B e o O. O O, na verdade, anteriormente era conhecido como fator zero e acabou com o tempo passando-se a ser chamado de sistema O, tá certo? Então, depois o resultado obtido, né, com a presença da aglutinação dos glóbulos em algum caso e ausências no outro. Então eram situações bem rudimentares, né? Não tinha-se muito conhecimento do que ocorria em relação ao grupo sanguíneo, como que era a estrutura biomolecular da hemácia que fazia com que ocorresse essas aglutinações. Então, dessa forma, foi descoberto que os seres humanos possuem o grupo sanguíneo A, que são chamadas aglutininas, tá? Aglutininas A, aglutininas B e ausência de aglutininas, que seria correspondente ao grupo O. Por isso que anteriormente era chamado de sangue zero, que ele tem ausência de aglutininas, tá? Mentira, gente. Tô meio confuso aqui. Vou voltar a explicação para vocês. Aglutinogênio. Aglutinina é anticorpo. Aglutinogênio é o que faz aglutinar. Vocês me desculpem aí
confusão. Bom, dessa forma, né, voltando, os seres humanos possuem 3 grupos, que são as hemácias, que em sua superfície possuem o aglutinogênio, né, que é a proteína responsável pela aglutinação A, tem o aglutinogênio, que é a proteína responsável pela aglutinação B, e tem a ausência do aglutinogênio, que seria a hemácia que não possui as proteínas responsáveis pela aglutinação. Assim foi explicado porque tantas pessoas morriam após uma transfusão sanguínea empírica. Aí o que eles faziam? Eles pegavam aquelas pessoas que estavam acostumadas a doar sangue e que quando a pessoa recebia o sangue daquela pessoa, especificamente, a pessoa não desenvolvia reação de forma alguma. Aí começou a se suspeitar daquelas pessoas chamadas de doadores universais, ou seja, elas não possuem as hemácias com aglutinogênio, elas possuem hemácia O, né? Então a hemácia com ausência desses aglutinogênios, então outras pessoas que possuem anticorpos contra determinado aglutinogênio não ocorreria essa aglutinação, então as reações transfusionais não ocorriam. Então foi daí que partiu que o O seria o doador universal. Mas também tem a questão não relacionada apenas ao grupamento sanguíneo. Tem também a questão relacionada ao grupamento RH, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas as reações transfusionais imediatas, né, reações graves, estão relacionadas ao grupo ABO. Tá? As reações relacionadas ao grupo RH são consideradas reações transfusionais tardias. Por quê? Porque o RH ele não é um anticorpo que não vai mediar uma resposta imunológica imediata. Ele vai ter a necessidade de sensibilizar o organismo, primeiramente, para depois, em uma segunda etapa, em um segundo contato, ocorrer uma produção exponencial de anticorpos, que seriam aí sim as aglutininas, e esses anticorpos sim fariam com que a reação transfusional fosse uma reação bem grave e evidente, tá certo? Então assim foi explicado porque tantas pessoas morriam depois de uma transfusão sanguínea. Então o sangue mais raro que nós temos hoje é o sangue AB, foi descoberto anos depois por colaboradores de Landsteiner, né? E o sangue AB é aquele sangue que ele pode receber de todos, tá? Teoricamente, se for só pelo grupo ABO, ele pode receber de todos, mas ao mesmo tempo ele pode doar apenas para pessoas AB, tá certo? Porque depois, ao decorrer da aula, eu vou explicando para vocês geneticamente o que ocorre e como se faz essas reações transfusionais. Passando aqui. Então, qual a diferença entre o sangue A, o sangue B, o AB e o sangue O? O sangue humano, então, possui uma parte líquida, que é chamada plasma, e nelas são encontradas as aglutininas, que eu falei para vocês, que são a mesma coisa que os anticorpos. Na hora que a gente for entrar na parte de imunologia, nós vamos estudar especificamente essas aglutininas, tá? Que são os principais alvos da imunologia clínica, tá? Os anticorpos. Mas temos que acostumar com esse nome, aglutininas, tá? Então, nós temos a aglutinina anti-A e a anti-B. Quando que atuam como se fossem anticorpos que reagem contra aglutinogênios, como eu falei para vocês, que são substâncias, são proteínas impregnadas na superfície da membrana das hemácias A e B, presentes nas hemácias sanguíneas. Então, quando uma pessoa ela é
do grupamento a hemácia dela possui aglutinogênio A. Logo, ela não possui anticorpos anti-A, porque ela não pode ter anticorpos anti ela mesma. Então, ela tem aglutinogênio A e não possui as aglutininas anti-A, mas sim ela tem aglutininas anti-B, porque ela não é do grupamento B. Então, daí nós já temos uma base para o estudo imunológico de como é realizado a tipagem sanguínea, tá certo? Então, da mesma forma, uma pessoa que é do sangue B, ou seja, ela tem proteínas do tipo B impregnadas na superfície das hemácias. Então, ela é do grupo B, ela possui aglutininas B, porém ela não tem aglutinogênio B, porque ela é do grupamento B, então ela não pode ter anticorpos contra ela mesma, certo? Porém, ela tem aglutininas anti-A. Então, qualquer contato que ela tiver com sangue A pode dar uma reação transfusional. E, ao mesmo tempo, o O. O O, vamos pensar, o que o O é? Lembre-se, o O é o sangue grupo 0. Ele tem ausência de aglutinogênios em sua superfície hemática, da hemácia, certo? Então, ele tem aglutinogênios anti-A e aglutinogênios anti-B. Logo, uma pessoa do sangue O, se receber sangue A ou B, ela faz imediatamente uma reação transfusional, porque ela tem essas aglutininas ativas e não possui aglutinogênios, nem A nem B, certo? Então é mais questão de nomenclatura, tá? Pode ser um pouquinho confuso, mas depois vocês vão acostumando com esses nomezinhos aqui. Então, colocando na tabelinha aqui para ficar mais fácil de ser exemplificada, o sangue A ele possui, né, na sua superfície da hemácia aglutinogênio anti-A, que seria o antígeno, tá? E ele possui no plasma, tá? Isso aqui é o que está na hemácia, na parte vermelha do sangue, nos eritrócitos. E no plasma, né, no líquido, quando você centrifuga, vai ter o anticorpo. Então, todo sangue A tem anticorpo B. Todo sangue B tem anticorpo A. Todo sangue AB não possui anticorpos, porque ele tem os antígenos A e B. Se eles tivessem algum anticorpo, ou anti-A ou anti-B, ele se autoagglutinaria. Então, a pessoa teria um problema intrínseco, né? Então seria incompatível com a vida dela, porque as hemácias, quando se aglutinam, elas formam trombos, e esses trombos geram lesões vasculares isquêmicas, então seria uma coisa incompatível com a vida. E da mesma forma, quando a pessoa tem o sangue O, significa que ela não possui qualquer aglutinogênio em sua superfície, ela não possui antígenos. Logo, ela possui anticorpos, tanto anti-A como anti-B. Então, o O seria aquela pessoa que poderia doar relacionado ao sistema ABO que eu estou falando, sem colocar o sistema RH nessa, é, nessa exemplificação agora, tá? A hemácia AB, ela poderia receber tanto de A quanto de B quanto de AB, que ela não teria nenhum tipo de anticorpo que faria uma reação transfusional. A pessoa com sangue B, ela poderia receber o sangue da pessoa B, o sangue da pessoa O, mas não poderia receber o sangue da pessoa A, porque o plasma dela possui aglutinina A, que é o anticorpo anti-A. E aí a pessoa A não poderia receber o sangue da pessoa B, porque o plasma dela possui a aglutinina do tipo B. Então isso aí causaria uma reação transfusional imediata, tá certo?
Ou seja, uma pessoa B representa aglutinogênio B e aglutinina anti-A, isso significa que o sangue irá reagir. Bom, tudo que eu já expliquei aí. Passando aqui um pouquinho à frente. Uma pessoa do sangue O não tem aglutinogênios, né? Ela não tem... Estão sendo aceitos o sangue A, o B e o AB. Ela não tem os antígenos de superfície, chamados aglutinogênios. Mas ele reage na presença de aglutinogênios A, B, por ter aglutininas anti-A e AB. Então ele não tem aglutinogênio, mas ele tem o anticorpo, que seria a aglutinina anti-A e anti-B. Passando aqui. Então, outra exemplificação aqui, tá? Relacionada a anticorpos e antígenos. Aqui a gente fala anticorpos e antígenos, mas é só para vocês correlacionarem ao termo aglutinogênio e aglutininas que a gente fala em imunohematologia de um modo bem frequente, tá certo? Então, é uma coisa para vocês terem uma fixação mesmo, né? Então nós temos aqui tipo de célula vermelha, novamente o grupo A, ele possui os antígenos, né? A, que são as aglutininas em sua superfície, aqui o B, tá vendo? As aglutininas são diferentes, olha o aspecto aqui da figura, a figura é mais para exemplificar, para facilitar o entendimento, então são diferentes. O AB, ele possui as duas misturadas, tá vendo? E o O é o carequinha, ele possui apenas ali os pedículos, mas não possui o grupamento responsável pela tipificação AB. Então, dessa forma, no plasma, né, nós temos aqui o sistema que não consegue se ligar à bolinha, tá vendo? Olha que é diferente. O anticorpo presente no plasma do A é um anticorpo de classe diferente. Você vê aqui o esquema de ligação, ele não se encaixa aqui no A. Logo, ele não produz a ligação que causaria a aglutinação. Tá certo? Mesma coisa aqui no anticorpo anti-B, né? Aqui no grupamento B, ele tem um tipo aqui de ligação de proteína que não é compatível com o anticorpo anti-A. Então, por isso que o sangue aqui não se aglutina. A ligação é diferente. Aqui, quando o sistema é AB, ele não possui nenhuma classe de anticorpo. Então, de qualquer forma, ele não vai se ligar a nada aqui. Agora, aqui no O, ele possui já os dois tipos de anticorpo. Então, ele possui tanto o anti-A quanto o anti-B. Logo, qualquer sangue que entrar em contato com sangue O, esses anticorpos aqui vão ficar ativos e vão se ligar de forma que ocorra a reação. Tá certo? Então, vamos pensar aqui, ó. Nós temos o sangue A e nós temos aqui, recebemos um sangue B. Então, quando nós recebemos o sangue B, utilizando o sangue A, o que está ocorrendo? Esse sangue está misturando com esse aqui, certo? E o sangue A possui esse anticorpo anti-B aqui. O que vai ocorrer? Esse anticorpo livre vai se ligar, causando a reação transfusional. Tá? Mesma coisa aqui, nós temos o B e recebemos uma grande quantidade de sangue A. O que ocorre? Aqui o sangue B tem os anticorpos anti-A, que seria a ligação específica aqui da bolinha. Ó. Tá vendo que encaixa? Então, na hora que ocorrer esse contato, automaticamente esse anticorpo vai se ligar. E aqui, mesma coisa no O. Então, isso é tudo relacionado a reações imunohematológicas antigênicas, né? Nós temos o antígeno A, o antígeno B, o antígeno AB e ausência de antígenos, que seriam as proteínas de superfície. Já o fator RH,
continuando seu estudo sobre o sangue, né, Landsteiner e os colaboradores descobriram que, além dos aglutinogênios A e B, o sangue possuía também um outro tipo de anticorpos que faziam reagir um sangue, um tipo, né, sanguíneo contra ele mesmo, que seria um anticorpo que não seria tão específico e uma reação dele não seria imediata, ela seria uma reação imunológica que necessitaria de uma pré-sensibilização. E esse tipo de anticorpo foi chamado fator RH, porque o RH ele veio a partir de um isolado, tá, de hemácias do macaco rhesus, né? Então é o chamado fator RH, por isso que ocorreu isso aqui. Então, pessoas que entravam em contato com hemácias de macaco rhesus, algumas tinham reações e outras não tinham reações. Então, foi descoberta uma segunda classificação, tá? Uma classificação de imunológica de reação tardia, tá? Relacionada a hemácias que têm sensibilidade ao fator RH, ou seja, ao contato de anticorpos rhesus, antimacaco anticorpos anti-sangue de macaco rhesus. Então aí dessa forma cruzou todas as informações. Então, além dos grupos principais A, B e O, nós teríamos as pessoas que têm anticorpos anti-hemácias rhesus, então elas são RH positivas, e tem as pessoas que não possuem anticorpos contra as hemácias do macaco rhesus, então seria a pessoa classificada como RH negativa. Então, uma pessoa portadora de RH foi classificada como positivo, uma pessoa que não apresenta esses anticorpos em sua circulação é classificada como RH negativa. Aí, de modo, nós temos várias classificações diferentes: A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Mas daí vamos ver como ocorrem essas questões de compatibilidade. Então, na doação de sangue é determinada pelos aglutinogênios, né, que são as proteínas de superfície e as respectivas aglutininas que possuem, que são inversas, tá? Além do fator RH. O fator RH seria positivo ou negativo. Nós não temos aquela reação imediata, então eles são antagônicos. Uma pessoa com um tipo de aglutinina não pode receber o aglutinogênio correspondente, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa que tem a aglutinina A, né, que seria o anticorpo anti-A, ele não pode receber o aglutinogênio A, que seria hemácia A. Seria então uma pessoa com incompatibilidade anti-A. Essa pessoa com aglutinina A, qual o provável grupamento sanguíneo dela? Isso pode ser uma questão. Uma pessoa que tem aglutinina anti-A, aglutinina A, qual o provável grupo sanguíneo dela? Então, daí depois a gente responde essa questão na segunda parte da aula. Tá? Dá para fazer várias perguntas relacionadas da mesma forma. Uma pessoa que tem aglutinina tipo B, qual o provável grupo sanguíneo dela? Pessoa que tem aglutinina anti-AB, qual o provável grupo sanguíneo dela? Então, depois a gente vai discutir isso na prática lá para ver se vocês vão assimilar. Então aqui acho que já tem até alguns exemplos aqui. João possui sangue A, tá? Quando a gente fala essa informação, como que nós temos que pensar na nossa cabeça? Se o João tem sangue A, a hemácia dele tem o antígeno, ou seja, aquilo que é o antígeno é aquilo que faz aglutinar.
Então, aquilo que gera aglutinação, aquilo que faz a gênese, então é aglutinogênio A. Então, se ele tem o sangue A, qual que é o anticorpo que ele tem no plasma? Ele tem um anticorpo contrário, ele tem o anticorpo anti-B. Portanto, não pode doar o sangue para Carolina, que tem o sangue B. Nem doar os tem que, nossa, espera aí. Portanto, não pode doar o sangue para a Carolina, que tem sangue B, nem esta doar o sangue para ele, e vice-versa, né? Então, ele não pode doar o sangue para ela e ela não pode doar o sangue para ele. No segundo exemplo, Carlos tem o sangue AB. Então, o que nós temos que pensar? Se o Carlos tem sangue AB, a hemácia dele é mista. Na superfície da hemácia do Carlos tem tanto os aglutinogênios A quanto os aglutinogênios B. Ele então pode receber o sangue da Carolina lá de cima, que no caso é o sangue B, ele pode receber o sangue A, pode receber o sangue AB, pode receber o sangue O, mas só pode doar para quem tem sangue AB. É aquela questão que eu falei para vocês. O AB ele é o mais raro e é um dos que mais tem que tomar cuidado, tá certo? Em relação a quando ele doa o sangue, tá? Porque o sangue dele só pode ser doado para outra pessoa AB. Beleza? Então aqui tem um esqueminha aqui que fica bem fácil e didático para vocês terem rapidinho a resposta, tá? Então com esse esqueminha aqui você faz qualquer prova cruzada. Então O pode para A, pode para B, pode para B. Mas o AB não pode ir na contramão para B, o AB não pode ir na contramão para A, o AB não pode ir na contramão para o O, tá certo? Então, nesse esquema aqui, mostra que o sentido, nesse caso aqui, é único, tá certo? Então, o A pode doar para o AB, o B pode doar para o AB e o O pode doar para o O. E o AB pode receber também de AB por ser isogrupo, mas o sentido contrário não pode ocorrer. Então, aqui na tipagem, nós temos várias formas de visualizar. Então, possivelmente vocês já viram a tipagem chamada tipagem de lâmina. A tipagem de lâmina é uma técnica bem rápida e fácil de ser executada, porém ela tem algumas limitações, porque com o tempo foi descoberto que nós temos algumas pessoas que têm uma baixa quantidade ou de aglutininas ou de aglutinogênio, que pode passar imperceptível a olho nu, tá? Em uma prova de lâmina, ou então ela pode realmente não ter uma revelação satisfatória. Então, ela é sujeita a resultados falsos positivos ou falsos negativos, principalmente. Então, a prova de lâmina, basta você botar uma gotícula de sangue na lâmina, né? Você, na verdade, a prova usual, você coloca 4 gotículas de sangue na lâmina, tá? Em 2 lâminas. Geralmente você coloca na extremidade de uma lâmina uma gota, na outra extremidade outra gota, pega uma segunda lâmina, na extremidade uma gota e na outra extremidade outra gota, de forma que você tenha 4 gotículas de sangue. E ali, na primeira, você testa anticorpos anti-A, que tem uma cor padronizada azul. Na segunda, você testa anticorpos anti-B, que tem uma cor padronizada amarela. Depois, no terceiro, você testa anticorpos anti-AB, tá? Que tem uma cor que geralmente é incolor, mas eu já vi marcas que utilizam cores um pouquinho diferentes, mas o padrão é incolor. E nós temos a hemácia anti-D, tá? Anti-D, que seria o fator, a nomenclatura designada a RH. Então, quando
nós fazemos no laboratório, nós não vamos comprar, eu quero anti-RH. O fator anti-RH em análises clínicas se chama fator anti-D, tá certo? Então, colocamos o anti-AB, o anti-D, certo? Ainda, se quiser, podemos ter controle, o controle de RH negativo, que seria o anticorpo inativado, que não reage de forma alguma contra o RH. Então, o controle muitas vezes seria válido utilizar, mas teoricamente ele pode, não é obrigatório, tá? Mas ele é muito válido, principalmente porque o RH é o fator que dá reação fraca. É um fator que muitas vezes a reação a olho nu pode não ser perceptível. Então você é obrigado a fazer uma nova etapa do procedimento de tipagem sanguínea que se chama pesquisa de Defraco, que é uma nova. Depois eu vou passar para vocês na tipagem em tubo, que é na tipagem em tubo que a gente faz essa testagem. Então nós somos obrigados a fazer uma nova etapa do teste para confirmar se aquela pessoa realmente é RH negativa ou ela tem uma baixa titulação de aglutininas ou de aglutinogênio, tá certo? Então, ao colocar essas gotinhas, nós, com o auxílio de uma terceira lâmina ou de uma espátula ou de uma ponteira de pipeta, nós homogeneizamos o sangue juntamente com o anticorpo e verificamos se ocorre aglutinação. Então, os soros comerciais são correspondentes. Então, numa tipagem O positivo de lâmina, eu não vou ter aglutinação de A, ou seja, eu não tenho o anticorpo, né? Eu não tenho o antígeno na hemácia A que faz com que o meu anticorpo anti-A faça aglutinação. Eu não tenho o antígeno anti-B na hemácia que faça que ocorra aglutinação, então eu só terei ali o anticorpo anti-D, isso um O positivo, e o controle, sempre o controle, ele é negativo. A única vez que o controle é considerado positivo significa que esse reagente está invalidado, o reagente do controle. O controle sempre tem que dar negativo, o controle de RH, tá certo? E dessa forma, aqui você tem todas as reações possíveis em lâmina, tá? Quando é O negativo, o importante é entender como funciona essa reação. É o anticorpo antideterminado grupo. Se ele aglutinar, ocorreu a reação antígeno-anticorpo, aglutinina, aglutinogênio. Logo formou-se o complexo imunológico, né, onde ocorreu a ligação, e essa ligação fez com que as hemácias se aglutinassem, ocorrendo uma reação ali in vitro, que seria a mesma reação que poderia estar ocorrendo dentro do organismo caso esse organismo receba uma hemotransfusão de um grupo errado. Então, para você ver a gravidade que seria uma simples tipagem sanguínea. Eu falo sempre para os alunos a seguinte coisa: um dos piores exames que nós temos dentro de um laboratório que pode causar erro é justamente a tipagem sanguínea, tá? Ela pode dar processos gravíssimos e ela também pode matar uma pessoa, tá? O que ocorre? Quando nós recebemos um sangue oriundo de um hemocentro, ele já vem com a tipagem sanguínea pré-estabelecida. E essa tipagem sanguínea pré-estabelecida, você, por protocolo, é obrigado a confirmar. Eu posso dizer, pela prática que eu tenho, tá, que já foi confirmado tipagem errada, que veio o sangue tipado de forma errada. Então, primeira coisa, se você acredita piamente na tipagem que vem assinalado na bolsa, e você não a refaz, você tem uma mínima chance, é uma porcentagem minúscula, mas você tem uma porcentagem que pode
ser, vamos dizer assim, contemplado com a maldita sorte de ter uma tipagem errada em uma bolsa transfusional. Então você é obrigado por protocolo a realizar a tipagem, porque às vezes o erro não foi propriamente um erro técnico da pessoa que fez a tipagem lá no Hemocentro. Às vezes ela fez a tipagem certa no Hemocentro, ela fez tudo de forma correta, mas na hora o etiquetador pode ter assinalado a bolsa errada, pode ter ocorrido uma troca de etiquetas. Então você tem que contar com os possíveis erros humanos e até os erros relacionados a máquinas que pode ter ocorrido. Então, o seu diagnóstico frente a uma agência transfusional é fundamental. Então, quando você pega uma bolsa, você refaz a sua tipagem sanguínea, tá certo? Então, independente da procedência dessa bolsa, deve se refazer. Segunda coisa, se você, por exemplo, está fazendo múltiplas tipagens sanguíneas para fins de transfusão, se você trabalha numa agência transfusional e chegou lá 3 provas cruzadas urgentes, simultâneas, por exemplo, um caso de um acidente, isso ocorre, isso é real, tá? Falo para vocês, são casos que eu já vivi. Então ocorre um acidente onde 3 pessoas são levadas ao centro cirúrgico com estado hemorrágico e essas 3 pessoas necessitam tomar sangue. E você é obrigado a ter a habilidade e a rapidez de fazer a tipagem sanguínea, as provas de compatibilidade sanguíneas de maneira rápida e simultânea. Então, dessa forma, você tem que ter uma sistemática muito correta, tem que ter muita atenção, porque se você errar a tipagem sanguínea dessa pessoa, você faz uma prova cruzada errada, você dá um sangue errado para ela. E se for esse sangue tiver antígenos e anticorpos incompatíveis, a reação transfusional vai ser imediata. Essa pessoa ela vai fazer microtrombos. Esses microtrombos vão se transformar em lesões vasculares isquêmicas e generalizadas. Essa pessoa vai entrar em quadro de insuficiência renal, vai ter febre, vai ter microinfartos generalizados por todo o organismo e possivelmente vai a óbito, tá? Então é muito complicado isso. Sem partir dessa parte da agência transfusional, partindo para uma parte prática corriqueira. Por exemplo, você classificou o sangue de uma criança que nasceu, né, e por algum motivo você fez uma classificação errada, aonde 2 pais O positivo e uma criança você classificou ela como se fosse A positivo. Isso aí já é uma causa de separação, né? Porque nós sabemos que através da genética, 2 sangues O não tem a condição de gerar um sangue A pela genética, tá certo? Então, neste caso, nós temos que acionar, tá, os pais, caso eles não nos acionem judicialmente primeiro, tá? Então, nós temos que acionar os pais, pedir uma recoleta, tá? Se for necessário, até pedir uma classificação de subtipagem sanguínea, que são pesquisas de outros fatores que podem dar reações cruzadas, para você afirmar que essa criança realmente é do sangue A. E colhe o sangue da criança também, tá? Porque se a criança confirmar que é sangue A ou sangue B, sendo ambos os pais do sangue O, pode ter aquela situação conhecida como boi na linha. Então, muito cuidado com essa situação. Ou você fez errado, ou tem boi na linha, tá? Ou uma terceira hipótese menos provável seria a hipótese de subgrupos que dariam uma possível reação transfusional cruzada, que aí poderia sim levar a essa situação. E tem também um terceiro caso que seria uma situação já prevista,
tá? Principalmente para recém-nascidos. O grupo do recém-nascido ele pode sofrer transformação em até 120 dias, tá? Algumas literaturas estendem até 180 dias, tá? Mas hoje a prática, a partir do momento que a criança nasce, ela já faz por protocolo a tipagem sanguínea, mas não necessariamente aquele grupo que foi liberado ali será o grupo que vai permanecer nessa criança. Esse grupo pode ter vestígios de anticorpos irregulares que reagem de forma atípica, causando naquele momento aquele grupo sanguíneo. Então, para você ter uma confirmação definitiva do grupamento sanguíneo de uma pessoa recém-nata, você tem que esperar um prazo mínimo. Para quê? Seria o prazo da hematopoese, dessas hemácias serem totalmente renovadas, esses anticorpos serem inativados e aí sim você ter uma linhagem de hemácias novas, todas presentes desta nova pessoa que veio ao mundo, né, para que você tenha uma tipagem sanguínea 100% correta. Então, é previsível que o sangue de uma criança recém-nata possa sofrer transformações até o prazo da nova renovação do tecido sanguíneo dela. Tá? Então, por isso que nós falamos cerca de 120 dias. Beleza? Deixa eu ver quanto tempo deu aqui para me gravar a aula. Espera aí, vou dar uma gravadinha aqui, senão o arquivo vai ficar muito grande.